que ele quase nunca consegue atender o clube. Bom, consegue. Se querer, se quiser, consegue. Quer atender os torcedores? Se quiser, consegue. Mas não sei se é da vontade, porque eu vi o Arthur Jorge ano passado atendendo os torcedores antes de 2 conquistas e não vi o Palmeiras fazer isso quando foi jogar com o Flamengo. Então foi um erro, espero que eles tenham aprendido. Se também não aprendeu, o problema deles. Fala, meus amigos, olha aí ó, como é que tá. Você tá vendo aquela luzinha ali, ó? É uma estrela, não é uma luz não. Tá sem energia. Pra lá tá tudo normal. Pra cá o que aconteceu? Caiu uma árvore grandona lá, partiu todos os fios. Não tenho noção e ideia de quando que vai voltar. Vamos conversar um pouco aí sobre o jogo do Flamengo, sobre os jogos da Copa do Brasil e sobre um pouquinho também questões do canal, beleza? Agora que a chuva passou agora há pouco, já deu uma limpada aqui, mas caiu muita árvore, rapaziada, muita. E aí, meus amigos, as comparações, né, que a gente fez aí durante a temporada nem foram tantas com o Flamengo. Eu vou parar o carro, eu tô aproveitando a acústica do carro aqui para vocês me escutarem bem. E vou parar ali no posto de gasolina pra gente conversar. Inscreva-se no canal, ativa o sininho. E por que eu tô fazendo esse vídeo, né? Eu queria ter feito a partida do React do Flamengo hoje do Mundial. Queria fazer essas da Copa do Brasil e não me chame de maluco caso eu esteja online, porque a equipe já está lá no local, mas eu, analisando a situação, acho que vai demorar horas para ainda restabelecer a minha luz, se não demorar mais de um dia, porque foi feia a situação. E igual o pessoal do Sul, né? Tem bastante seguidor de lá, tem bastante amigo de lá, que a gente ore por essas pessoas, que a gente reze por essas pessoas, independente da sua religião, porque a gente não tá tendo tempo de se recuperar de uma situação climática e tá vindo outra. Não tá dando tempo. Antes as coisas aconteciam e demorava mais 5, 6, 10 anos para acontecer de novo. Agora tá acontecendo todo ano. O oceano tá mais frio, mais chuva, mais capacidade de ciclone. O oceano tá mais quente, desculpa que caiu a garrafa aqui. O oceano tá mais quente, a gente tem outros problemas em parte do país. Então assim, é uma situação que veio para ficar e a gente tem que se adaptar. Agora, teve coletiva do Abel e teve o jogo do Mundial. Bom, o jogo do Mundial foi um jogo que o Flamengo tomou um gol no final. O Cruz Azul fez um jogo de igual para igual com o Flamengo no primeiro tempo. Foi melhorando, né? O Flamengo começou melhor, tanto é que ele achou o gol primeiro. Depois o Flamengo já tinha tomado gol anulado. Depois, um jogo de Mundial. Um jogo de Mundial. Igual o Palmeiras e Tigres, deu Tigres. Igual o que a gente viu contra o Al-Ahly. É aquela coisa. O futebol brasileiro, ele na teoria, ele é muito acima. Na prática a gente sabe que não é, né? Então vou aproveitar aqui, ó, vou parar aqui que tem uma luz legal pra gente gravar. Aqui em frente à prefeitura aqui. A gente já continua trocando ideia. Já vai ficar mudando de cor aqui, por conta da luz aqui de fundo. E é o barulho da avenida. Então eu vou tentar falar o mais alto possível. Se eu achar que tá muito ruim, eu paro lá no posto de gasolina. Mas no futebol brasileiro ele só é superior quando ele coloca na cabeça que ele é capaz de ser superior. Então o que a gente viu hoje foi um jogo, que eu vi hoje foi um jogo de Mundial, onde é disputado, onde o Flamengo poderia ter caído fora e permaneceu na competição e deve fazer a grande final, que é com o PSG. Esse é o normal, esse deve ser o normal. E aí, cara, a gente precisa trocar uma ideia sobre essa coletiva do Abel, porque eu quero fazer em live. Se voltar a minha internet hoje e minha luz, eu vou fazer hoje, porque tem aquela coisa, pode ser também que volte a luz e não volte a internet, porque uma coisa volta, a outra pode ainda demorar um tempinho para restabelecer, porque foram fios diferentes, né, que romperam, fio de energia e fio de internet. Então, por mais que volte a energia, eu pressuponho que eu não vou ter internet. Mas essa entrevista que o Abel deu aí, cara, a entrevista é boa, até porque ele tá falando no território dele, né, ou seja, como técnico do Palmeiras, dentro da estrutura do clube. É uma entrevista para formalizar o acordo de 2 anos até 2027. É uma entrevista totalmente diferente das entrevistas que ele dá pós-jogo, certo? Então ali ele tá falando com a galera nossa, né? Ele tá falando com o palmeirense, ele não tá falando do pós-jogo. Mas, cara, eu acho que uma pergunta que não quer calar é: ano que vem, a gente vai falar numa coletiva pós-jogo de futebol? Porque, assim, o futebol tá sendo plataforma para muita discussão sem sentido a respeito de pessoas, sabe? Da Leila, do Abel. Então assim, será que a gente volta a ter um pós-jogo de Libertadores falando do que é um confronto de Libertadores? Ou vai ser sempre uma coisa a vender narrativa, a vender o meu lado pessoal, a vender o meu passado como técnico, ou seja, o meu passado vitorioso? Ou a gente tem maturidade para entender que uma partida ano que vem, Palmeiras e Cerro Porteño, Palmeiras e Deportivo Cali,
Palmeiras e Tolima, Palmeiras e Boca, ela merece ser respeitada como uma partida de futebol. E será que a gente vai continuar com isso? Será que isso ainda vai ser um padrão do clube, um padrão do treinador, um padrão das entrevistas? Porque é isso que está atrapalhando o trabalho dele. E é o que eu quero falar com calma com vocês. E existe um antagonismo agora, de um Felipe Luiz, menos estrela, de um Felipe Luiz que quer ganhar título, que quer marcar o nome na história e que não me parece ter esse tipo de vaidade que está acabando com algumas pessoas dentro do Palmeiras, inclusive o senhor Abel Ferreira. Aí se liga, meus amigos. Sentei aqui, ó, pra terminar o vídeo, alguém daqui. Ei, menino. Ei, menino, tá cansado, cara? Será que a gente vai voltar a falar de futebol? Ou vai ser mais 2 anos, ou seja, 7 anos do trabalho do Abel, 2 anos marcado por anos vitoriosos e etc. E 5 anos marcado por historinha, por coisinha em coletiva, por autopromoção. A análise da entrevista do Abel sai assim que a gente poder fazer uma transmissão ao vivo. Então creio que nos próximos dias eu consigo fazer. A renovação do Abel, quem ganha? O Abel. Quem perde, pra mim, é o clube e o torcedor. Eu não vejo como positivo. Ele vai ter que provar isso no trabalho. Na teoria não é positivo. Então, para deixar claro também a minha opinião, que eu acho que muita gente vem aqui para entender. O que você achou? Eu achei que ficou muito bom para ele, para a história dele, para ele marcar o único técnico 7 anos à frente de um clube multimilionário. Para o torcedor, para o clube, eu acho que ficou ruim. Vamos saber. Vamos saber se ele vai voltar com aquela gana de ganhar título, né? O restante, como é muito longa a entrevista, 40 minutos, eu prefiro fazer em live. Coloco minha opinião ponto a ponto do que ele abordou. Acho que em alguns momentos ele foi sincero, coração. Em outros momentos ele foi vendedor, cara. Continua sendo vendedor e foi vendedor ali. Até no tom que foi utilizado na entrevista. No começo da entrevista, inclusive, é citado que ele quase nunca consegue atender o clube. Bom, consegue. Se querer, se quiser, consegue. Quer atender os torcedores? Se quiser, consegue. Mas não sei se é da vontade, porque eu vi o Arthur Jorge ano passado atendendo os torcedores antes de 2 conquistas e não vi o Palmeiras fazer isso quando foi jogar com o Flamengo. Então foi um erro, espero que eles tenham aprendido. Se também não aprendeu, o problema deles. Comenta a sua opinião, desculpa se o áudio não ficou tão bom, a imagem também, minha câmera já não está tão boa do celular. Então peço para você deixar o like, deixar a sua opinião aqui embaixo e te encontro no ao vivo para a gente trocar uma ideia sobre o tema. Antes de terminar, eu queria fazer uma reflexão sobre o tema Palmeiras e Flamengo e reformulação. Vocês não percebem que o Flamengo não é tido como o time do oba-oba, das estrelinhas e tudo mais? Só que veja como a coisa mudou. Veja e começa a analisar o perfil de contratações que a gente fez e que o Flamengo fez. Eu vou citar 3. Paulinho, Vitor Roque e Andreas Pereira, por exemplo. Contratações com cara de Flamengo, né? Só que o nosso treinador puxa o protagonismo muito pra ele. E aonde que eu acho que o Flamengo acertou? Vou citar 3 também. Samuel Lino, o próprio Plata, que já tinha sido contratado lá atrás, que não é estrela, não é um jogador potencial, e o Jorginho. Vocês percebem que o Flamengo fez contratações mais Palmeiras, estilo de jogador, e principalmente o seu comandante, que é o Felipe Luiz? O Felipe Luiz, ele não puxa pra ele os holofotes. Então, ou seja, continua o Flamengo sendo o time malvado, só que o seu treinador já tem uma cara de Palmeiras. Os jogadores que eles contrataram têm uma cara de Palmeiras. Ou seja, equilibra a situação. Já o Palmeiras fez uma contratação absurda no Paulinho, nem jogou. O Vitor Roque deu super certo e o Andreas Pereira veio pra ferir o flamenguista, né, cara? O Palmeiras, o que o Palmeiras quis com o Andreas Pereira? O Palmeiras foi na convicção do futebol do Andreas Pereira. Eu gostei da contratação, eu gosto dele, eu acho ele um baita jogador. Mas é notório que o Palmeiras foi pra ferir o Flamengo. Foi uma contratação puxada também na questão do marketing. Então o Palmeiras ficou com essa cara de Flamengo, só que ele não consegue comprovar em campo. Enquanto o Flamengo joga mais solto, mais suave, até no jogo de hoje, que eu não acho que o Flamengo jogou super bem, mas é um time com estrutura. Até o pessoal lá no grupo abriu uma discussão que esse Flamengo, na opinião de palmeirense, muitos palmeirenses, é melhor do que o Flamengo do Jorge Jesus, porque é mais equilibrado. E eu concordo. E é isso que... Ó, o cachorro tá nervoso agora. Tá se coçando, mano, lá no chão. Isso que eu acho que a gente precisa refletir. Senão os caras vão buscar a 4ª Libertadores, aí vai ser uma situação desse BAP aí, ganhar 2, 3 Libertadores no mandato, a gente fala, realmente a Leila Pereira prometeu muito e entregou o quê? Então, as comparações que muita gente não gosta, eu vou continuar fazendo. O futebol é como se fosse o UFC e o boxe. Você não precisa
Um lutador não tem que se comparar com o outro para fazer o trabalho dele. Mas é interessante que minimamente ele entenda qual que é o processo de trabalho do seu adversário. No boxe tinha muito isso, principalmente anos 90, anos 2000. O estilo de preparação. O Rocky Balboa mostra isso, né? Aí é mais voltado lá aos anos, acho que 70, 80. Mas que o boxe tinha muito disso. Como que o cara se prepara, qual que é a tecnologia que ele tá usando. E no futebol não é contado isso pra gente? A situação de gramado, a tecnologia que está sendo discutida, a bola de futebol, os uniformes, a preparação, o pós-treino. Cara, então assim, o Flamengo tá fazendo muita coisa melhor do que o Palmeiras, cara, em sua preparação, seus processos. E é isso que a gente precisa refletir, porque senão os caras vão lá em cima e não vai ter como buscar não, cara. E aí depois vai ser vendido pra você historinha triste, historinha de gramado, historinha de contratação, historinha de valor de receita da televisão. Não, cara, a gente colocou uma receita, desculpa o vento, tá? A gente colocou uma receita inacreditável nesse time. E ele performou mal demais. Essa é a reflexão pra gente começar esse debate. O resto a gente vai ensinar ao vivo. Peço o seu like, que isso ajuda o canal. Compartilha aqui embaixo também. E se aparecer pra você o botão de hypar, hypa o vídeo. Me desculpa pelo áudio e imagem, que eu acho que não ficou ideal. Como eu falei, meu celular não tá tão legal, vou ter que trocar. Desculpa o vento. Tamo junto, meus amigos. Um abraço pra vocês. Tá uma ventania absurda ainda. Valeu.